Sejam bem-vindos ao Aliança Nacional BR. Hoje, o Brasil não apenas assiste à história. O Brasil sente o peso de uma revelação que muda tudo o que pensávamos sobre a independência do judiciário. Durante anos, fomos levados a acreditar que as decisões que afetavam a vida de milhões, que prendiam parlamentares e calavam jornalistas, eram fruto de uma interpretação rigorosa, ainda que polêmica, da lei. Mas os fatos que vieram à tona nesta semana, em março de 2026, pintam um quadro muito mais sombrio. O quadro de um magistrado que operava sobre as ordens diretas do poder financeiro. A notícia estourou como uma bomba. O site Metrópolis e outros portais de investigação revelaram o conteúdo de mensagens finais, recuperadas de servidores internacionais, que mostram uma relação de subordinação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Não estamos falando de amizade ou de consultas jurídicas. Os diálogos entregam o que parece ser um balcão de negócios, onde o xerife da democracia recebia instruções sobre quem deveria ser alvo e quais processos deveriam ser acelerados ou engavetados. O site CNN Brasil já confirmou que a Polícia Federal agora possui a mensagem final, aquela que amarra todos os fios soltos e entrega o crime. Acabou o fôlego para as desculpas. O Olimpo caiu. Para entender o tamanho desse escândalo, precisamos olhar para quem é Daniel Vorcaro e o que é o Banco Master. O site Valor Econômico há meses vinha acompanhando a ascensão meteórica dessa instituição, que saltou de um banco de médio porte para um gigante que engoliu outras operações em tempo recorde. Mas essa ascensão não foi apenas competência de mercado. As investigações agora apontam para um uso estratégico do aparato judicial para pavimentar esse caminho. O site O Globo revelou mensagens onde Vorcaro se refere a Moraes não como um ministro, mas como um ativo estratégico. O conteúdo é estarrecedor. O banqueiro mandava no ministro. Existem registros de pedidos para que operações da Polícia Federal fossem direcionadas a concorrentes ou a pessoas que detinham informações sensíveis sobre as fraudes do banco. O site Folha de Paula destacou que o Banco Master teria se beneficiado de decisões monocráticas de Moraes que travaram investigações do Banco Central por meses, tempo suficiente para que ativos fossem desviados e provas destruídas. A promiscuidade entre o tribunal e o banco era tamanha que, segundo o site Poder 360, datas de julgamentos e ordens de busca eram combinadas previamente. O banqueiro sabia quem seria preso antes mesmo do delegado que assinaria a ordem. Essa conexão Vorcaro-Moraes é a prova definitiva de que o inquérito das fake news e outras frentes investigativas foram, em muitos momentos, usados como ferramentas de extorsão ou proteção de interesses bilionários. O que a Polícia Federal chama de mensagem final é um diálogo datado do final de 2025, recuperado após a quebra de sigilo de dispositivos apreendidos em uma operação paralela. O site G1 trouxe trechos dessa conversa onde a linguagem é explícita. Não há mais códigos. Na mensagem, o banqueiro cobra o ministro pelo cumprimento do acordo, referente a uma decisão que deveria favorecer um fundo de pensão ligado ao grupo. A resposta de Moraes, segundo as investigações, é de uma submissão que chocou até os investigadores mais céticos. Será feito conforme o combinado. Já ordenei a cautelar. O site Revista Oeste foi um dos primeiros a apontar que essa mensagem entrega o crime de corrupção passiva e prevaricação de forma incontestável. É o batom na cueca jurídico. Se antes havia uma dúvida sobre a motivação ideológica das decisões de Moraes, agora a motivação financeira está documentada. O site Estadão publicou em editorial que a permanência do ministro tornou-se insustentável diante da gravidade das provas que vinculam a toga ao balcão de negócios do Banco Master. Essa mensagem final é o elo que faltava para explicar por que tantos processos sem pé nem cabeça avançavam com velocidade recorde no gabinete do ministro, enquanto escândalos bilionários envolvendo o sistema financeiro eram mantidos sobre um sigilo que só a defesa e o magistrado conheciam.
O site J destacou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, já recebeu uma cópia integral desses diálogos, e a pressão por um pedido de impeachment, ou mesmo de prisão preventiva, nunca foi tão alta no Congresso Nacional. O escândalo do Banco Master revela uma faceta ainda mais perversa: o uso do Supremo como instrumento de coação. O site Antagonista revelou que empresários que se recusavam a aceitar propostas de fusão ou venda para o grupo de Vorcaro eram subitamente incluídos em inquéritos presididos por Moraes. A narrativa de ataque às instituições ou ameaça à democracia era fabricada para justificar quebras de sigilo e bloqueio de bens de quem estava apenas protegendo seu patrimônio legítimo. Malu Gaspar, em sua coluna no site O Globo, descreveu como o aparelhamento do medo funcionava. O banqueiro indicava o alvo, a assessoria do ministro, muitas vezes via TSE, como já revelado em outros episódios, criava o relatório de inteligência criativo, e o ministro assinava a decisão que destruía a reputação e o fluxo de caixa do adversário. O site Exame apontou que o mercado financeiro já precifica a queda de Moraes, pois o nível de exposição agora envolve não apenas políticos, mas a integridade de todo o sistema financeiro nacional. O site Brasil 247, que por muito tempo foi condescendente com as ações do ministro, agora se vê obrigado a noticiar o desconforto profundo dentro do próprio governo Lula. Ninguém quer ser arrastado para o fundo do poço com um magistrado que, ao que tudo indica, vendia decisões para o melhor lance. O site Metrópolis confirmou que outros ministros do STF já evitam circular com Moraes nos corredores. A solidão do ministro é o prelúdio de sua queda. O clima no Senado Federal mudou da noite para o dia. O site Congresso em Foco reportou que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que por anos sentou sobre pedidos de impeachment, agora está sendo empurrado pela opinião pública e por fatos que não podem mais ser ignorados. A relação subordinada entre um ministro da Suprema Corte e um banqueiro investigado é o crime de responsabilidade mais escandaloso da história da República. O site UOL destacou que a estratégia de defesa de Moraes de alegar perseguição de extremistas não cola mais. As provas não vieram de militantes de redes sociais, vieram de investigações técnicas da Polícia Federal e de cooperação internacional que rastreou o caminho do dinheiro e das mensagens. O site Terra publicou que advogados renomados já se recusam a assinar peças de defesa para o ministro, temendo que a contaminação do caso atinja seus escritores. O site Gazeta da Povo ressalta que o fim de Moraes é uma necessidade para a sobrevivência do próprio STF. Para que a instituição seja preservada, o membro gangrenado precisa ser amputado. A mensagem final é o bisturi que fará essa cirurgia. O Brasil de 2026 não tolera mais o xerife que, por trás da capa preta, respondia ao sim senhor de um banqueiro. Chegamos ao fim desta edição urgente do Aliança Nacional BR. O que vimos hoje é a confirmação de que o poder, quando exercido sem freios e sem transparência, apodrece. Alexandre de Moraes, que se apresentou como o salvador da democracia, está sendo exposto como uma engrenagem de um esquema muito maior de corrupção e tráfico de influência. A mensagem final entregou o crime. A conexão com o Banco Master entregou o esquema. Agora, o que resta é saber se as instituições brasileiras terão a coragem de finalizar o processo que a verdade já iniciou. Acabou para Moraes, porque a realidade não cabe mais no sigilo dos seus inquéritos. A limpeza que Trump iniciou no continente e a coragem de jornalistas e investigadores no Brasil criaram uma tempestade perfeita da qual o ministro não tem como escapar. Fiquem atentos aos próximos capítulos. A justiça, aquela que é cega para a conta bancária e para o poder, parece estar finalmente encontrando o caminho de volta para o Brasil.